Livro Nas Fronteiras da Loucura, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, de Valdo Pereira Franco. Capítulo 12. Despertamento em outra realidade. Do Centro de Comunicação, acompanhado pelos assessores e auxiliares, investidos de mais alta responsabilidade, como fizera desde quando foi instalado o posto, Dr. Bezerra, comovidamente, orou, saudando a oportunidade nova e agradecendo ao Senhor da vida as dádivas concedidas pelo seu amor através do trabalho da caridade junto aos sofredores do mundo. Enquanto o sol lá fora brilhava em ouro, anunciando um dia de temperatura elevada no posto de socorro, na unção da prece, diamantina claridade envolvente irradiava-se do mensageiro incansável, restaurando-nos as forças, vitabilizando-nos para os cometimentos por vindouros. Algumas horas depois, o nosso diretor foi procurado pela irmã Melide, que retornava do antigo lar onde a angústia se instalara. Como os amigos de Hermance não voltassem a encontrá-la, ela havia sido propositalmente desviada do grupo pelo pérfido sedutor. Após procurá-la por largo tempo, volveram à casa e cientificaram aos pais da jovem o ocorrido, tentando tranquilizá-los com a alegação de que a mesma não se encontrava sós no momento de distração quando se separaram na multidão. O argumento, porém, ao invés de acalmar os genitores, mais o inquietou, considerando que a filha era de hábitos morigerados, não se permitindo sequer as leviandades próprias à sua idade. Naquele momento, esclareceu a vozinha, tentei interferir junto à mãe aflita, induzindo-a a comunicar-se com a polícia. Já era dia quando essa providência foi tomada e o genitor veio à cidade recorrendo à delegacia central na expectativa de colher quaisquer resultados. Às 9 horas, o cadáver foi encontrado e encaminhado ao necrotério para autópsia e posterior identificação. Logo informado, o genitor encaminhou-se para lá, deparando-se com o quadro que o dominou com superlativa aflição. Tratava-se da filhinha morta, que após autopsiada seria o corpo liberado para sepultamento. A irmã Melide não ficou insensível ao sofrimento do genro, que chegou ao lar, transido de dor, que não pôde ocultar à esposa, apesar do esforço enviado para diminuir-lhe o choque da notícia. Após enxugar as lágrimas ungidas de resignação e confiança nos desígnios superiores, continuou. A filha, surpresa, foi acometida de pânico, deixando-se abater em terrível desespero. Logo vencida por um vágado, providenciou-se um médico que vela à sua cabeceira, ministrando assistência especializada. Nos breves momentos em que a síncope a acometeu, procurei falar-lhe, imprimindo ânimo e submissão ante o infortúnio. Agora dorme sob a ação de um sedativo. Dr. Bezerra escutou em silêncio e propôs: vejamos como passa Hermance. Quando chegamos próximos ao seu leito, o enfermeiro notificou-nos que subitamente a paciente começou a dar sinais de inquietação, como se experimentando forte pesadelo. O mentor aplicou-lhe recursos fluídicos e informou a irmã Melide que era de todo conveniente despertá-la para o primeiro encontro com a realidade, de modo a interromper a comunicação com o lar, donde chegavam os pungentes apelos, quais dardos que a alcançavam, dilacerando as fibras íntimas e fazendo-a reviver as cenas que culminaram com a desencarnação. Esta era a razão por que se encontrava agitada. A avó, algo ansiosa, aguardou o momento em recolhimento mental, enquanto se ministravam recursos que dispensavam os fluidos soníferos. Gemendo, Hermance despertou, um tanto aturdida,
com sinais de disritmia cardíaca, muito pálida e com respiração ofegante. Ao tentar senhorear-se da enfermaria, distinguiu na tênue névoa que lhe imprecisava a visão a querida avózinha cercando-se do leito. A surpresa se lhe estampou na face e, sem qualquer receio, embora a fraqueza orgânica de que dava mostra, estendeu os braços e falou vagarosamente. Deus meu, estou sonhando. Vovó querida, ajude-me. O nobre espírito acercou-se quanto pôde e enlaçou-a com indescritível ternura em silêncio. Ergueu-lhe a cabeça e o tórax e os apoiou no regaço, que brilhava tenuemente. A moça, dando-se conta da presença inconfundível da familiar amada, queixou-se em tom de súplica. Fui raptada e querem matar-me. Tenho muito medo, quero voltar para casa. E prorrompeu em dorido pranto. Sem se perturbar de forma alguma, a extrênua Melide pareceu niná-la e respondeu pausadamente a fim de facultar-lhe um registro lúcido. O rapto não se consumou, meu bem. Tudo está bem. Estamos juntas. Você voltará para casa logo mais. Agora calme-se e lembre-se da oração. Denotando menos pavor sob a indução magnética da palavra e da realização calmante que recebia, inquiriu. Estou sonhando com você, vovó, que bom. De certo modo, redarguiu a senhora, você está despertando de um sono demorado no corpo a fim de adentrar-se na realidade maior da vida. Assustando-se, a jovem retrucou. Digo sonho porque você já morreu. Que palavra imprópria é morte, respondeu segura a extrema benfeitora, dando oportuno toque de humor à expressão, em considerando que não existe o aniquilamento e sim o fechar-se de um ciclo restrito de vida para abrir-se outro muito mais amplo. Eu sei, confirmou ainda com dispneia, mas sucede que você já não pertence ao número dos que se encontram na Terra. Por largos séculos, esclareceu didática, pertencemos à Terra, nosso país de origem, nossa bólide espacial de viagem para o porto da felicidade. O corpo é frágil, frágil veste que se rompe, libertando o ser espiritual que é indestrutível. Fazendo uma pausa própria para bem situar as palavras e atingir resultados, tornou o semblante muito tranquilo e lúcido, informando. Você agora, filhinha, ficará comigo, respirando novo ar, longe de doença, do medo, da aflição, que logo baterão em retirada. Você está viva, não esqueça, e lúcida, sob o carinhoso amparo de Deus. Não quero morrer, vovó, interrompeu-a o espírito, denotando receio. Não morrerá, minha querida, afirmou, com entonação de voz propiciadora de segurança. Você está livre, viva, já venceu a morte. A moça pareceu desmaiar, mas balbuciou. Eu quero ir para casa. Mamãe, papai. Irá sim, concluiu a irmã Melide, acarinhando a cabeça da neta. Iremos juntas. Tudo está bem. Encontramo-nos mergulhadas no amor de Deus que nunca nos desampara. Durma, esquecendo as aflições do mundo, para sonhar com as alegrias do céu. Descanse, meu amor. Colocou a cabeça de Hermance sobre a almofada, levantou-se e contemplou-a. O sono era entrecortado de soluços. O benfeitor começou a aplicar energias sedativas que anestesiaram o espírito, precatando dos sofrimentos e apelos vigorosos que agora e por algum tempo chegariam dos pais, duramente vergastados pela infortuna moral. Posteriormente, fomos à residência da família de Hermance, seguindo à capela onde seus despojos carnais eram velados, e o mentor, auxiliando os pais atolemados, infundiu-lhes ânimo, robustecendo-os com forças que lhes propiciassem alento para os testemunhos purificadores. Graças à vigilância da irmã Melide e de mais alguns cooperadores do nosso grupo, que passaram a assistir o corpo vencido,
Desde a hora em que se consumou o crime, este não foi vampirizado nas suas últimas energias por espíritos inditosos. E porque tudo estivesse sob devido e salutar controle, retornamos à sede, o amigo e eu. Nesse interregno, por solicitação de Dona Ruth, estivemos acompanhando o processo de adaptação dos jovens acidentados. Em momento próprio, o atendente Agenor comunicou-nos a retirada do veículo do mangue e a condução dos corpos para o necrotério. O mentor permaneceu na enfermaria pelo período em que tinha curso a necrópsia para identificação da causa mortis e outros comportamentos legais. Observamos que os espíritos, mesmo distanciados dos corpos que se faziam examinados, retratavam as ocorrências que os afetavam, provocando sensações cruciantes. O motorista, por ser incurso em maior responsabilidade, manteve-se em sono agitado por todo o tempo. Devido às fortes vinculações com a matéria, experimentava as dores que lhe advinham da autópsia e que o corpo era objeto. Embora contido por enfermeiros diligentes, sofreu cortes e serração profundos golpes nos tecidos e costuras. Recordemos que se encontrava sob amparo, não ficando, todavia, isento à responsabilidade pelos erros que a juventude estroína lhe facultara. Em autópsias, muitos espíritos que se deixaram dominar pelos apetites grosseiros e se fixam apenas no corpo, quando não fazem jus à assistência especializada, enlouquecem de dor, demorando-se sob os efeitos lentos do processo a que foram submetidos os seus despojos. Deste modo, cada um dos jovens, apesar de todos haverem desencarnado juntos, ao mesmo tempo, experimentava sensações de acordo com os títulos que conduziam, de beneficência e amor, de extravagância e truculência. As autópsias demoravam mais de 1 hora, durante a qual a assistência do bem procurou diminuir os sofrimentos dos recém-chegados. Fábio, por ser menos comprometido, recebeu mais alta dose de anestésico, vivendo o drama psiquicamente algo liberado das dores carnais que os outros, em maior como em menor escala, haviam sofrido. Passada essa fase, volveram ao sono, embora em agitação. Correspondendo à hora do reconhecimento e translado dos corpos pelos familiares para as providências da inumação cadavérica, acompanhamos o despertar de quase todos, sob os duros apelos dos pais e irmãos, partindo semi-rebetados para os atender, explicou-nos o diretor amável. As nossas providências de socorro não geram clima de privilégio nem protecionismo injustificável. Cada um respira a psicosfera que gera do campo mental. Todos somos as aspirações que cultivamos, os labores que produzimos. O Senhor recomendou-nos dar a quem pede, abrir a quem bate, facultar a quem busca, dentro das possibilidades de merecimento dos que recorrem ao auxílio. Como não somos servidores da violência, o nosso é o albergue da paz para aqueles que sintonizem com os métodos da esperança e da resignação com vistas ao trabalho renovador. Quando albergamos os nossos jovens na condição de humildes sirineus, objetivamos ampará-los da agressão perniciosa das entidades vulgares, portadoras de sentimentos impermeáveis à compaixão e à misericórdia. Mercê de Deus, conseguimos o tentame. A cruz, porém, é intransferível de cada qual. Podemos ajudar a diminuir-lhe o peso, não a transferi-la de ombros. Esperemos e observemos. Calou-se e ficamos atentos. A agitação era geral. Podíamos observar que rápidas flechadas de forte teor vibratório os alcançavam, fazendo-os estremecer, isto é, cegar. O motorista subitamente apresentou uma face de loucura
Ergueu-se trêmulo, respondendo algo com palavras desconexas, e como que envolto pelo fio de densa energia que o alcançava, parecia sugado, desaparecendo. Foi atender, elucidou Dr. Bezerra, aos que o chamavam sob chuvas de blasfêmias e acusações impróprias. A família soube pela polícia que ele havia ingerido alta dose de drogas, o que parecia responder pelo acidente, provocando a informação, mágoa e revolta nos pais. Em continuação, mais 2 se evadiram do local de amparo, obedecendo ao impositivo evangélico. Onde estiver o tesouro, aí estará o coração. Fábio e outro amigo, porque não se encontrassem muito comprometidos com os vícios e viessem de uma estrutura familiar mais digna, foram poupados à presença do cadáver e às cenas fortes que se desenrolavam antes e durante a inumação dos corpos. Não se furtariam, é certo, ao mecanismo de recuperação, apesar da ajuda da antiga mãezinha que o reembalava nos braços na condição de avó. Despertar-se cada dia com os recursos morais com que se repousa à noite. Além do corpo, cada espírito acorda conforme o amanhecer que preparou para si mesmo.